Então, seja bem-vindo à conversa improvável desta semana. É a primeira que eu suspeito que ainda vamos ter mais uma. Como vocês se recordam, no programa de manhã de hoje, eu disse que íamos ter uma entrevista. E que essa entrevista era uma surpresa, na altura... Desculpa lá o barulho. Era uma surpresa, ainda não tinha a confirmação, por causa de questões de logística, e quando eu dizia questões de logística, vou-lhe explicar o que é. É que é o problema de... Hoje, o Ministro das Finanças se ia prestar para falar do Orçamento de Estado, e, portanto, o Orçamento de Estado que vai ser apresentado aos deputados. Olha, este senhor que está aqui à minha direita é geograficamente falando apenas o Coutinho Figueiredo, que vamos conversar um bocado sobre isto. Ele é deputado pela Iniciativa Liberal, e vamos conversar um bocadinho sobre o partido, sobre as opções do partido, nomeadamente esta última proposta que eles apresentaram, que é a Flat Tax. João, muito obrigado por esta conversa. Olá, Camilo. E olá a todos. Eu tenho um magnífico séquito de seguidores. Muito obrigado, também te agradeço todos os dias. João, vamos começar por esta proposta da Flat Tax. Vocês propõem uma taxa de IRS de 15%. Explica lá qual é a ideia, porque é muito importante que as pessoas percebam em Portugal que é possível viver com taxas de imposto baixas. Essa é a primeira coisa que tem que ser dita, e isto veio agora para o topo da agenda porque fomos mais uma vez objeto de deturpações, ou a palavra certa é mentiras, por parte do Francisco Louçã, entre outros, de que esta proposta era inconstitucional, porque não era progressiva, que não havia em lado nenhum que era um radicalismo, e estou aqui para dizer que não. Há em muitos sítios, há mais de 10 países na Europa que têm uma ou duas taxas, portanto, República Checa, Eslováquia, Bulgária, Irlanda, e vários outros, agora não sei todos de cor. E em todos eles, não se pode dizer que sejam países que sejam pior que nós, pelo contrário, boa parte deles foram daqueles que nos ultrapassaram alegremente nos últimos 20 anos nas tabelas dos PIB per capita. Portanto, número 1, existe, não é nada de radical. Número 2, não é inconstitucional porque a nossa taxa é progressiva. Porquê? Porque tem um nível de isenção. Nós, quando propusemos isto inicialmente no programa eleitoral para 2019, tínhamos uma isenção de 650 euros. É óbvio que é um nível de isenção que tem que ser ajustado todos os anos em função dos rendimentos médios e do que aconteça com a inflação, por exemplo. Mas a proposta que estava em cima da mesa é 650 e foi com base nisso que fizemos as contas. E, acima de tudo, a grande mentira é que diziam que não era verdade, que nós dizíamos que todos pagariam menos. Aliás, o argumento usado, para aqueles que viram aquela inenarrável... aquele bate-papo entre ti e o rapaz do Bloco de Esquerda, o José Guzmão. Ainda por mais, o José Guzmão tinha a obrigação de não dizer disparates, que ele é de Economia, ele é do ISEG. É da Economia, fez parte dos vários grupos que dentro do Bloco de Esquerda trabalharam a parte fiscal, e fez parte dos grupos que negociaram os acordos originais da Geringonça, sobretudo a parte financeira. Portanto, tinha a obrigação de saber mais. O Francisco Louçã tinha a obrigação de saber mais. Eu disse no debate que ele ou percebeu a proposta e resolveu mentir, o que é grave para um Conselheiro de Estado, ou ouviu a proposta e não a percebeu, o que é grave para um professor de Economia. É sempre mau. Olha, eu não tenho dúvidas quanto à resposta. Resolveu mentir, eu também acho que sim, já não é a primeira vez. Já sobre o meu percurso profissional mentiu, sobre a posição da Iniciativa Liberal em relação à apt tracing do Covid mentiu, portanto há aqui um padrão que acho que não deixa dúvidas a ninguém. Agora, voltando à taxa única de IRS, que é o que nos interessa. Portanto, existe, não é inconstitucional e, de facto, ninguém paga mais, aliás, melhor dito, toda a gente paga menos. E os escalões mais baixos pagam percentualmente menos do que os escalões mais altos. Embora também deva dizer que boa parte destes países que têm sistemas simples também têm um segundo escalão bem lá à frente, ou uma sobretaxa, no caso da República Checa, dá uma ideia que é relativamente transitório, portanto é numa lógica gradual de ter só uma taxa, mas tem uma sobretaxa acima dos algo como 75 mil euros anuais de rendimento bruto. Portanto, tudo isso é possível e produz crescimento. E o nosso objetivo é exatamente esse, é produzir crescimento económico. Acho que ninguém discute que ter mais rendimento disponível em Portugal, nas famílias, produz crescimento económico. Aliás, isto é aceito facilmente quando se fala da subida do salário mínimo. O fenómeno é exatamente o mesmo, de subir o rendimento disponível através do salário mínimo ou através da redução de impostos, é exatamente o mesmo, com a diferença que a redução de impostos tem efeitos induzidos muito superiores ao aumento puro do salário. Depois, a lógica de simplificação. As pessoas também não têm noção da complicação e do custo da complicação que é o nosso IRS. Em 2019, são os números mais recentes, houve mais de 48 mil reclamações graciosas. São aquelas refilices que a pessoa fala, isto está mal feito,
Dessas, 53% foram imediatamente dada razão ao contribuinte porque foi uma questão de erro. O Secretário de Estado do Assuntos Fiscais reconheceu que isto era assim, mas não reconheceu o seguinte, é que os erros eram evitáveis e só existem porque o processo é muito complexo. Todos os tipos de sessões, todo tipo de exceções é muito, muito complexo. E a nossa proposta tem essa vantagem de ser muito mais simples. Acresce que a operação de uma máquina fiscal, não só para responder às reclamações, mas para verificar a conformidade das declarações, fica caríssimo. Não há estudos em Portugal a sério sobre isto há mais de 10 anos. Mas o último que foi feito indicava que a máquina fiscal custava mais de 2% das receitas fiscais que a recolher. É absolutamente brutal. Tu comparas isso internacionalmente, é quase o dobro da média dos países da OCDE. Portanto, a simplificação é um aspecto, a redução e o desagravamento em si é um aspecto porque induz crescimento, e depois um aspecto que para mim me preocupa particularmente, é que nós não conseguimos reter ninguém em Portugal que tenha sido qualificado, se tenha formado e tenha salários minimamente razoáveis com este nível de carga fiscal. É impossível. Dei 2 exemplos na altura do debate, um de aumentos de 800 para 900 euros. Alguém que ganha 800 euros e a empresa o quer aumentar para 900, do aumento de custos que a empresa vai ter que suportar por causa da TSU que também paga, o Estado fica com 47% desse valor. Mas se estivermos a falar de alguém que ganha 2.000 e a empresa quer que ele passe a ganhar 2.200, essa percentagem com que o Estado fica passa de 47% para 57%. Portanto, é impossível alguém subir na vida a trabalhar em Portugal e este é um problema que temos que enfrentar completamente de caras, porque não é possível tu teres uma sociedade desenvolvida quando as melhores pessoas que formas vão daqui para o estrangeiro porque não conseguem ganhar o suficiente. João, porquê é que existe esta convicção em Portugal, que é generalizada? Porque há uma parte da direita que é socialista também, como eu costumo dizer. Porquê é que há esta convicção generalizada de que a economia, o Estado Social se faz necessariamente com o imposto sempre cada vez mais elevado? Porque é assim que temos sido ensinados, digamos assim, habituaram-nos a que sempre que há um problema, a resposta imediata é qual é o apoio que eu vou receber para isto. E não porque é que o problema apareceu, se não teria sido evitável, se o nível de liberdade económica, e nomeadamente o nível mais reduzido de carga fiscal, não teria sequer criado as condições para que não houvesse o problema. Portanto, nós estamos, e é isso uma coisa que temos repetido também, ao fim de 20 ou 25 anos disto, criámos uma cultura de dependência, de subsídio ou dependência, de dependência do Estado, ficar à espera que alguém faça por nós, que cria muito mais problemas económicos e sociais do que se tivesse um sistema mais liberal, com muito menos impostos, com muito mais capacidade das pessoas decidirem sobre a sua vida. E isto é verdade para a parte económica que estamos aqui a falar, para os impostos e para os salários e para tudo mais, é também verdade na parte, digamos, mais social, na educação, na saúde. Se as pessoas tiverem mais possibilidade de escolha da escola que querem para os seus filhos, dos hospitais onde se querem tratar, muitos dos problemas que hoje ainda estamos a enfrentar, e se calhar crescentemente a enfrentar, não apareciam sequer para ser resolvidos. Esta proposta que vocês têm tem algum inconveniente também. E eu recentemente vi o Luís Leão, que é o especialista da Deloitte para estas matérias, dizer que adotar uma taxa fixa de 15% provocaria um rombo de 3 a 3,5 mil milhões de euros no orçamento por ano. Como é que vocês resolvem o problema? Primeiro, paradoxalmente é nas crises que estas decisões mais corajosas se tornam possíveis. Porque nós tivemos uma receita de 2019, que aliás não está publicada, outra nota interessante, se fores ao portal das finanças tem os dados até 2018 e contrariamente ao que é normal, em março, abril, costumava haver a atualização dos dados. Não está lá. Está lá para o IRS, está lá para o IVA, para o IRS, não está. Deve ser da pandemia. Deve ser. Perdeu-se no correio. Mas vamos admitir que foi cerca de 12 mil milhões de euros a receita do ano passado. Este ano, infelizmente, vai ser bastante inferior a isto, a receita de IRS. O que significa que essa estimativa de quebra de receita, feita hoje com os dados de 2019 e 2020, sobretudo, seria inferior. Mesmo assim, há obviamente que fazer escolhas entre aquilo que está a ser financiado e a forma de o financiar. E aqui, quer dizer, quando se olha para os quase 4 mil milhões de euros que já foram enfiados no novo banco depois da resolução, vê-se que há aqui muita coisa para onde cortar. Os 1.200 milhões de euros na TAP, que é apenas o princípio de uma história, já toda a gente percebeu. Portanto, 600 milhões já foram no primeiro semestre. Enquanto o novo banco é o ANOF, no caso da TAP, a gente vai pagar isto, vários milhares de milhões de próximos anos. Tens ainda cerca de 103 ou 104 empresas no setor empresarial do Estado. Pergunto-me porquê. Tens, nos serviços públicos que há bocado falávamos, sobretudo na saúde e na educação, desperdícios brutais pelo facto de estar a ser mal gerido. Eu dou um exemplo que toda a gente percebe à primeira. O Hospital de Braga era uma PPP até setembro do ano passado. Desde setembro do ano passado até agora, passou um ano, todas as indicações são que os custos de operação do Hospital de Braga subiram vários milhões de euros, vamos ver se não mais de 15 milhões de euros num ano.
A CSS, que fazia e faz o acompanhamento de todas essas parcerias, já tinha dado a entender que Braga, nos anos em que esteve a funcionar, poupou mais de 60 milhões de euros. Agora multiplica isto pelos 400 unidades hospitalares que há em Portugal e vê o que tens aqui para cortar. Mas há mais. Tu tens ainda uma capacidade de cortar custos e de ser mais eficaz. Por exemplo, na saúde, tu tens experiências feitas em USFs, portanto, centros de saúde, chamadas centros de saúde... Unidades de saúde familiar. Unidades de saúde familiar, tipo B e tipo C, que eram o quê? Não eram os centros de saúde tradicionais, em que as pessoas fazem mais ou menos o que as chefias lhes mandam, eram centros de saúde que tinham objetivos específicos e, se cumprissem esses objetivos, tinham determinados tipos de incentivos. Coisas pequenas. Isso produziu um aumento de produtividade e de qualidade do acompanhamento dos utentes e dos doentes extraordinário. Está comprovado. Outro exemplo na saúde, há um sistema chamado SIGIC, que hoje funciona só entre hospitais públicos, que quando há uma lista de espera excessivamente longa numa cirurgia num hospital, ele pode referir a outro hospital. Peço às pessoas que tenham dados sobre isto, eu já tive acesso a alguns, é inacreditável, a produtividade dos blocos operatórios dos hospitais que recebem esses doentes. Porquê? Porque cada um desses doentes vem com um cheque associado. Esses pequenos grandes incentivos funcionam. Portanto, há muito desperdício na função pública. Estás a dizer que o Estado devia ser mais eficiente e estás a dar casos concretos que mostram como é possível ser mais eficiente. É possível reduzir despesas em muito sítio com ganhos de qualidade nem por cima. Portanto, win-win nesse sentido. Mas eu vejo-vos pôr muito o acento tónico na questão do IRS, mas falta o IRC, porque a gente, para poder crescer, precisa de mais investimento. Ora, baixar o IRC ou então como ter... Com a reforma do IRS e a reforma do IRC, num princípio que não se pode fazer as duas ao mesmo tempo, preferimos começar com o IRS, para já porque há uma crise social e, portanto, as pessoas devem ter algum oxigênio, alguma capacidade de respirar, e depois porque acreditamos que os indivíduos também, eles próprios, poderão fazer com o rendimento disponível adicional, com que uma boa reforma do IRS os deixa, podem fazer também com isso investimento ou poupança que também desalavanca o sistema financeiro, coisa também muita falta faz. Portanto, não podendo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, achamos que o IRS deve ser prioritário. Mas já no orçamento do ano passado fizemos uma proposta clara de redução de IRC também e, sobretudo, para incentivar o investimento produtivo imediato de portugueses e de estrangeiros, porque a descapitalização, que tornou-se mais uma vez evidente na economia portuguesa, implica que tu vais precisar de fundos não portugueses para fazer a retoma. João, vamos fazer um dia uma entrevista mais completa para falar sobre a iniciativa liberal, o que é que representa, porque é que tem uma representatividade tão pequena, mas eu gostava de pegar neste tema para te perguntar o seguinte: porque é que nós vemos nas sondagens partidos como o Chega com intenções de voto em crescendo e em crescendo para valores de 10% e mais, e a Iniciativa Liberal só tem um deputado? Só temos um deputado, mas também temos crescido nas sondagens, mas não fujo à pergunta, há um ritmo diferente de crescimento de uns e de outros, porque eu acho que a forma de fazer política em Portugal é mais quebrada, é mais alterada pela maneira como nós a fazemos do que a maneira que o Chega o faz. O Chega tem um discurso diferente daquilo que era feito, mas tem uma prática que é igualzinha. Continua a ser estatista, continua a fazer apelo às soluções simples e não quer verdadeiramente quebrar o domínio do Estado sobre a economia. Está demasiado perto daquilo que é o sistema, está demasiado perto daquilo que é chegar ao poder rapidamente, só assim é que se percebe que tenha admitido entrar em negociações com o PSD para chegar ao poder, independentemente do programa que isso estabelecesse. Portanto, eu reconheço a impaciência de alguns dos nossos apoiantes com o ritmo mais lento de subida, mas quero-lhes dizer que nós sabemos exatamente o que estamos a fazer. O ciclo eleitoral, mesmo que tenhamos eleições antecipadas, ou, portanto, eu ia dizer uma legislatura incompleta, mesmo que tenhamos, nós temos maneiras de fazer com que a visibilidade, digamos assim, e o apelo das nossas ideias suba em concomitância com essa data. E é preferível fazer isto de uma forma lenta, mas segura no sentido de estamos a discutir sempre as ideias, questionar as coisas, quebrar o molde, do que estar a chegar mais depressa ao poder para fazer um bocadinho à direita aquilo que os outros gostam de fazer à esquerda. Mas não achas que a Iniciativa Liberal podia aprender alguma coisa do ponto de vista de comunicação com o próprio Chega, que eu acho que a questão fundamental está aí? Pode aprender, mas depois também nem todos os líderes dão por tudo. Portanto, se querem um líder populista que defenda coisas só para fazer soundbites, se calhar tem que arranjar outro, porque eu não sirvo para isso. João, não estás preocupado com o facto de nós estarmos a assistir sinais intimidatórios para a sociedade? A Joana Marques Vidal não foi reconduzida.
A outra procuradora que foi em primeiro lugar não vai para a União Europeia. O Vítor Caldeira não é reconduzido. Ao mesmo tempo estamos a ver a agilização da lei dos contratos públicos. Isto não te cheira... Cheira muito mal, e acrescento mais uma, esta eleição / nomeação das presidências das CCDRs, que vão ter um papel importantíssimo na aplicação dos fundos, é mais uma. Portanto, há várias peças que isto não é coincidência. Vem aí, de facto, um volume de fundos que é o dobro, em alguns anos o triplo do que tínhamos, e o que vemos é anunciado isto, é anunciado primeiro através daquele plano bizarro do Costa Silva, que é depois quase todo plasmado no plano de recuperação, e não vês ninguém entusiasmado, exceto empresas do regime e consultoras. Basicamente é isto. São aqueles que podem ganhar alguma coisa com o assunto da maneira como isto está construído. Pior, a forma de decidir a aplicação destes fundos está a ser praticamente idêntica àquela que era usada para os fundos estruturais do passado, com os resultados que se conhecem como... Desde os anos 80, que é praticamente a mesma estrutura, baseada em entidades gestoras e na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, quer dizer, tudo isto é uma coisa que cheira a bafio. E está-se à espera de ter resultados diferentes, como uma coisa que já provou que não é capaz de aprovar mais de 2 ou 3 mil milhões de euros de projetos por ano nos anos bons. Portanto, preocupa-nos muitíssimo. E por isso é que nós estamos a fazer aqui duas coisas. Primeiro é exigir ao Governo, como uma espécie de linha vermelha da negociação orçamental, como se tivéssemos algum peso para a sua aprovação, de que uma governance diferente e muito mais dinâmica dos fundos é essencial para que eles tenham alguma utilidade. E segundo, que isto tenha, pelo menos num aspecto dissuasor, um escrutínio completamente diferente do que tem tido. Portanto, propusemos um portal público, transparente, uma espécie de base.gov para os fundos, mas muito mais transparente e com mais informação sobre o objetivo dos projetos, os seus promotores, se estão a atingir os objetivos, se não estão, para que só a possibilidade das pessoas poderem livremente consultar esse portal dissuada os grandes apetites que certamente aí estão a... Bom, tu hoje és um dos deputados que se vai encontrar com o Ministro das Finanças, João Leão, para lhe explicar o Orçamento de Estado. Estás otimista? Bem, a minha grande expectativa é perceber quais vão ser as grandes opções do Governo, porque uma coisa parece evidente destas 2 semanas de suposta negociação com os ex-integrantes da Geringonça, é que o PS vai pela primeira vez ver o custo que este apoio à esquerda, porque nos últimos 5 anos, porque havia algum crescimento, era possível disfarçar. Agora não é. E tu vês os temas, aquela dúzia ou dúzia e meio de temas que estão permanentemente na televisão, como sendo os pomos de discórdia entre o PS e os partidos à sua esquerda, e são todos, sem exceção, do lado de maior despesa. Maior despesa. Nada para incentivar a economia, nada para incentivar o investimento, sempre maior despesa, maior proteção social, que é necessária em alguns casos, mas está exclusivamente a dominar a agenda, com uma exceçãozinha, que é o Novo Banco. E o Novo Banco quer-se fazer o quê? Basicamente rasgar contratos. Portanto, aqui é a costela, digamos, revolucionária, subversiva do Bloco de Esquerda que vem ao de cima, como se obrigar os bancos a entrar diretamente no capital do novo banco resolvesse o problema de fundo do novo banco. Repara o que é um banco ter como acionistas vários outros bancos. Era a concorrência que é a vida, a promiscuidade que aumentava 10 vezes e o próprio sistema financeiro que acabaria por ficar mais frágil, ainda mais frágil do que já está hoje. Péssima solução e a única exceção ao rol de medidas que vão aumentar a despesa, que é isso que os partidos à esquerda do PS querem. Uma surpresa tenho, que é o PC, que se fez um bom trabalho de se demarcar do Governo até agora, que de repente parece querer voltar a entrar na lista. Portanto, isto representa um momento... Eu acho que é medo. Eu acho que é medo de se tornar totalmente irrelevante, se não tiver alguma coisa para mostrar às suas bases, nós termos estado nesta negociação, produziu isto. E isso também é um mau sinal, porque apesar de tudo, o Partido Comunista é mais institucionalista, é mais respeitador da ordem estabelecida do que o Bloco de Esquerda. E, portanto, nesse sentido, olha, é daquelas coisas vem ao diabo e escolha, o diabo aqui, se fosse entre Bloco e PC, a escolha seria PC, do ponto de vista institucional, não me situem fora de contexto. João, para finalizar, deixa-me fazer uma pergunta. Nós estamos a caminhar, eu sinceramente olho para isto e começo a ficar preocupado. Corremos o risco daqui a 1 ano ou 2 termos outra vez a Troika e a direita ter que vir endireitar o país? Bom, neste momento há uma diferença muito grande relativamente ao que vivíamos em 2010, 2011, é que não é só o apoio, os espartilhos e exigências financeiras e os limites do déficit estão todos suspensos e os mercados parecem alegremente gostar desta situação em que o quantitative easing, de uma forma declarada ou encapotada, faz regra. Portanto, essa pressão não vamos ter. Qual é a pressão que vamos ter? Eu acho que essa não é de curtíssimo prazo, pode ser de curto, médio prazo, é de que investimentos como estes,
não reprodutivos acrescentem à montanha de dívida pública e um dia esta situação muda e, como tu sabes, pode mudar de um dia para o outro e estás sentado em cima de 140% ou 150% do PIB em dívida pública, qualquer brisazinha de aumento de taxas vai-te imediatamente ao osso. E, mais uma vez, apanha Portugal não preparado para reagir a isso. Porquê? Porque é uma economia muito pouco produtiva. Eu dou este número muitas vezes porque a mim próprio me impressiona. E eu digo 2 vezes sempre porque as pessoas não acreditam. Nós temos hoje uma produtividade que é menor em termos relativos com a Europa do que tínhamos há 25 anos. Somos menos produtivos, temos 64% da produtividade da média europeia, quando tínhamos há 25 anos 68%. Isto é importante porquê? Porque sem isso, não só não cresces, como não consegues pagar às pessoas. Não consegues pagar bem às pessoas. Não se cria riqueza, não se distribui. Não se consegue pagar e, portanto, aquele nosso grande mantra de queremos que Portugal seja um sítio onde volta, se possível, subir na vida a trabalhar, está cada vez mais longe. E isso pode voltar a acontecer com este enquadramento que temos agora e com este estado de coisas. E, sobretudo, com os apoios políticos que o PS está sempre a cozinhar. João, muito obrigado por esta conversa e vamos marcar uma conversa mais geral só sobre o partido e as concessões de partido. Muito obrigado. E vejam o que a Iniciativa Liberal tem estado a fazer e vejam a consistência com que o faz e depois comparem com outros e vejam, na altura de pôr a cruzinha, pode estar perto ou pode estar longe, a diferença que isso faz. Bom, esta é a parte do político a falar, eu sou apenas jornalista. Bem, quero agradecer às... Sabes que tens 2.400 pessoas em direto a vir aqui à entrevista, é quase um recorde. 2.400 abraços. Bom, quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a sua paciência, quero pedir a estas 2.400 pessoas que estão a ver que façam uma coisa que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partida nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até às 18 horas para o Think Tank com Joaquim Aguiar e com Jorge Marrão. Com licença.